Bem-vindos à nossa oficina sobre a história do circo, ou História do Circo para quem tem pressa. Essa oficina está sendo realizada através do Festival de Circo SP 2020, com realização do Juntos pela Arte, #Cultura em Casa. E eu trago aqui conosco outro apresentador ilustre, Nômade. É isso aí, Hermes. E é bom aí ressaltar, né? O pessoal dar uma olhada na agenda do festival, porque tá cheio de espetáculo aí, muito bacana, um monte de oficina também. Claro, depois de assistir a nossa, você vai lá conferir também, né? Meu nome é Thiago, vocês podem me chamar de Nômade. Eu sou artista cênico, músico, dramaturgo e palhaço em formação no programa de formação para jovens palhaços dos Doutores da Alegria. Eu sou Hermes, eu sou mágico, performer não binário, pesquisador da história da mágica e aluno em formação na Escola Livre de Teatro. E hoje nós vamos ter um bate-papo sobre a história do circo brasileiro. Desde a chegada do circo no Brasil até chegar nos grandes circos, como o Grande Circo Garcia. Circo Teatro Guarani, o Circo Neirino. Falaremos também sobre o Centro de Memória do Circo. E outras questões como a tentativa de acabar com o circo brasileiro e como o circo moldou o gosto de uma nação inteira por comédia. E também debateremos por que o palhaço é uma figura tão singular aqui no nosso país comparado com outros países, né? Então vem conosco nessa jornada através do tempo e através da história do circo! Porque você sabe que não vai acontecer nada, né, com esse chapéu, porque é meio difícil. Mas tudo bem, vamos lá. Bom, vamos começar falando da chegada do circo no Brasil, certo? Certo. E não dá para começar a falar da chegada do circo no Brasil sem falar da onde ele veio, né? Pelo menos esse formato que a gente tem, o formato moderno do circo que a gente tem, né? Que veio da Europa. Né? Você tem aí, né, por volta de 1768, o Astley Circus, né? Fundado pelo Philip Astley, que é considerado aí o pai do circo moderno, no formato que a gente conhece hoje. Claro que na época o formato era bem diferente, foi se modificando, e quando chegou aqui virou outra coisa, uma coisa própria da gente aqui mesmo, né? Mas a base desse formato veio de lá, né? O Philip, ele fazia parte da cavalaria britânica, né? Um militar, e bom, ele usava cavalos, né? Nessa lona que ele montou, ele usava cavalos e acrobatas fazendo acrobacias em cima do cavalo e cavaleiros. Era uma coisa muito, assim, vigorosa, como é que eu posso dizer? Um semblante... até viril, para mostrar essa coisa do militarismo, assim, dessa força, sabe? Dessa presença do animal que é o cavalo e tal. Não tinha muito do que a gente conhece. Foi sendo acrescentado depois, né? Mas não tinha tanto do que a gente conhece hoje como circos. E, inclusive, essa ideia do circo também remete a uma coisa redonda, né? Que a origem etimológica de circo é essa coisa redonda. Tanto que a palavra picadeiro também era retratada a respeito das arenas de tourada também, que são redondas também. Daí você tem que nesse circo do Astley Circus, né? Você tem o John e o Andrew do Crow. E esses caras faziam parte do circo, né? Eram cavaleiros ali. E eram pai e filho, se não me engano. Daí eles, no meio dos números com os cavalos, tinha um espaço aí de tempo. Eles começaram nesse espaço, né? No meio entre os números, começaram a entrar fazendo truques, assim, números cômicos. Né? Com os cavalos. Isso, com os cavalos. Eles pegavam... Então eles montavam o cavalo ao contrário, colocavam os cavalos para tomar chá, né, caía do cavalo. Então não é tão diferente daqueles concursos que tem o pessoal que adestra um cachorro, que faz saltar, fazer umas coisas muito doidas, e até ficar sentar. Mas era com cavalo, no caso. Se você pensar, não era tão diferente mesmo. Só que aí no meio disso, esses caras começaram a implementar elementos de comicidade, né, nesses intervalos entre os truques, e aí começou a surgir uma ideia mais ali de palhaço, né? É mais porque a gente fala desse formato, porque tinha a lona,
tinha o circo, os lugares para sentar ali, tinha os animais, de certa forma, e tinha a cobrança de ingresso, né, também. Então era muito esse formato que a gente Então, tem hoje. É muita base, né, desse formato que a gente tem hoje. Claro que você tem aí, né, em Roma, toda aquela coisa, mas aí já era um formato completamente diferente do que a gente conhece, né, como circo. isso é Era uma coisa. chamado de circo, mas não tinha muito a ver com o formato que a gente tem, né? Isso é uma coisa também que é uma dúvida que as pessoas podem ter. Afinal de contas, o palhaço ele veio bem antes disso tudo, né? Sim, é uma questão aí. O palhaço ele não surgiu dentro do circo, né? Ele surgiu antes, muito antes, né? Se você pegar aí, desde que a humanidade é a humanidade, você tem figuras que podem ser consideradas como análogas à figura do palhaço. Até mesmo quando você pegar a era tribal da humanidade aí, né? Você tem aí representantes e exemplos de palhaços aí, né? Máscaras e rituais aí. Então não vem do circo o palhaço, mas acabou se agregando o palhaço ao circo também. E aí no século XIX você tem essas famílias itinerantes e famílias de ciganos vindos da Europa, né, nessa época mesmo, vindo aqui para o Brasil. E aí muitos deles ficaram presos aqui, foram largados aqui. Né? Pode ser que alguns simplesmente quiseram ficar aqui, mas boa parte deles foi deixado por esses circos grandes, itinerantes estrangeiros aqui no Brasil. E eles quiseram fazer o que eles sempre souberam fazer, circo. Né? E então você tinha os ciganos aí com números de domadores de ursos, essas coisas assim, e esse pessoal todo querendo começar lonas de circo, mas eles não tinham dinheiro, né, cara, para fazer isso. Não tinha dinheiro para comprar grandes animais e fazer tudo isso. E é aí que surge a ideia do palhaço aqui, né? Porque o palhaço realmente você não precisa de toda essa infraestrutura para você poder fazer um bom show. Você precisa ali da máscara, do jogo, da interação e Sim. já basta, né? Você não precisa ali comprar um equipamento de malabarismo, você não precisa ali ter um animal para ser domado, você não precisa, né, de tudo isso, você não precisa de equipamentos de mágica muito bem elaborados, aéreos. Não, o palhaço, ele... claro que tudo isso agrega o palhaço, sempre, né? Isso sempre compõe, porque o legal é o palhaço subverter o circo, subverter essa magnitude do circo, não, olha como eu sou incrível, vou fazer, chega o palhaço e faz estudar. Então agrega, mas você consegue fazer um bom show só com palhaço. Então Sim. Você começa a ter majoritariamente lonas pequenas aqui. Era muito difícil você ver lonas médias, muito mais difícil ainda, mais raro, grandes lonas. Então lonas pequenas com palhaço como foco. Né? Tanto que se os palhaços fossem ruins, as pessoas nem iam assistir. Eu também fiquei pensando em outra coisa também que talvez influenciou nisso. Por exemplo, a possibilidade de ter circos grandes na Europa e nos Estados Unidos, talvez seja também o fato da indústria ferroviária também, que conseguia cortar quase o país inteiro. Enquanto, ao mesmo tempo, aqui no Brasil não tinha, e tinha muita fauna. Então é difícil você levar uma grande estrutura circense, grandes animais, etc., se mal tinha uma boa estrada. É coisa que o palhaço ele consegue contornar isso. Só que num ambiente como na Europa e nos Estados Unidos já tinha essa facilidade. Tinha os trilhos de ferro que se conseguia... Eu não sei como que é o processo burocrático disso, mas se alugaria um trem para levar todos os animais. Então não seria um problema de levar de um ponto a outro do continente, mas no Brasil fica complicado já. Isso eu acredito que sim, cara. E aí você tinha, por exemplo, que esse circo vindo da Europa, né, ele foi muito bem adaptado aqui à nossa realidade e acabou se transformando em outra coisa. Se você pegar o palhaço, por exemplo, lá fora o palhaço ele lembrava muito mais um mímico, né? Não que ele fosse um mímico, mas ele usava muito mais de mímica do que de palavras. Agora aqui, o palhaço é muito falante, é muito crítico, né? E muito músico também. Né? Diferente de lá, que é mais utilizado pantomima do que qualquer outra coisa. Tanto que mímicos aqui, eu não sei, parece uma percepção minha como artista, mas você também deve ter visto isso. Aqui no Brasil parece que mímico não consegue
ter tanto terreno quanto um palhaço. Parece que o mínimo tem que ser muito bom, mas ainda assim, um palhaço mediano, ele consegue mais espaço e mais sucesso do que um bom mímico. Tem outra coisa que também paro para pensar, conforme a gente vai conversando sobre isso, porque, como você falou, o palhaço, aqui no Brasil, ele é muito baseado através da fala, da música, enquanto na Europa, ele é muito mais da pantomima, ele quase não fala, é uma coisa muito mais sutil. E eu fico pensando a respeito no seguinte, eu não sei se de fato é isso, mas a minha cabeça faz sentido, que como na Europa há dúzias, para não falar centenas, sei lá, eu não tenho noção disso, de dialetos, de línguas diferentes, que você pode pegar um trem bala de Portugal, ir para Espanha, ir para França, ir para Alemanha, em cada lugar está falando uma língua, sem falar dos vários dialetos em cada um desses países. Então, um palhaço, como ele tem esse trabalho itinerante, na Europa não compensa ele ter um trabalho muito baseado na fala. Só que aqui no Brasil, por outro lado, a fala é intrínseco e é extremamente importante. Mas também não sei porque o brasileiro não tem tanto desejo e interesse pela pantomima. O europeu, eu sinto que ele adora pantomima, mas a fala, muito blá blá blá, ele não gosta tanto. Mas aqui a gente adora. Eu acho que é exatamente por isso que você falou, cara. Eu acho que tem uma questão de costume e cultura também, né? É exatamente isso que você falou. Se você está numa estação, próxima estação é Espanha, sabe? Você está numa estação em Portugal, próxima estação é Espanha. Então já são línguas diferentes. Aqui no Brasil, você pode estar no Nordeste e você ir para o sul do país e vai estar todo mundo falando a mesma língua. Claro, tem os seus dialetos, as suas gírias ali, que a língua é a mesma. Então, por que não falar? Né? Por que não o palhaço falar? Então, como se acostumou com o palhaço falando, todo mundo gosta do palhaço falando. Agora lá, o costume é que o palhaço não fala. Então, quando o palhaço fala, deve soar estranho, né? Tipo, o que esse palhaço tá falando? Nunca se falou, palhaço? Acho que cai nisso. Não sei se é isso, mas... E faz sentido. Uma vez eu fui para Bahia e me falaram, assim que eu cheguei, nossa, você atravessou Minas, saiba que a distância que você tirou de São Paulo até a Bahia, atravessando Minas, se fosse na Europa, você teria atravessado 5, 6 países. Bom, continuando então, fazer um resumo, não, uma sinopse aí, né, da história do circo aí. Eu acho que a gente podia começar com a história do Benjamin de Oliveira, que é um bom resumo, assim, um bom exemplo de história do circo brasileiro. Assim, a história dele está bem, assim, a história dele representa bem o que é a história do circo brasileiro. E aí a gente pode falar, né, depois de Circo Teatro Guarani, de Circo Nerino e até o polêmico aí Circo Garcia também. Eu gosto. Então vamos começar aí pelo grande, ilustríssimo Benjamin de Oliveira. Bora. Antes disso, só um fato curioso, você sabia que o primeiro disco musical gravado aqui no Brasil foi gravado por um palhaço? Sério? Foi o Eduardo das Neves. O Eduardo das Neves, ele foi aí um pioneiro na indústria fonográfica brasileira e ele era palhaço também, um grande expoente aí no circo brasileiro. Né? Ele era um palhaço músico. Então, o primeiro disco gravado no nosso país foi gravado por um palhaço. Aliás, só também uma outra informação, tem um samba que eu encontrei sobre a história, não a história do circo, é o samba da chegada do circo. E ele fala o nome do Benjamin de Oliveira e do Eduardo das Neves. Eles são muito referência, cara, muito importantes. Inclusive, deveria ser dado mais atenção do que é dado para eles, né? Geralmente. Então vamos falar sobre a história do Benjamin de Oliveira, olha só. Boa. É grande palhaço da história brasileira. Ele nasceu em Minas Gerais, mineiro, filha de uma escrava com um capitão do mato, capturador de escravos. Nossa, complicado isso aí. Com 10 anos, Benjamin fazia doces e vendia na entrada dos circos. Ele nunca gostou do pai, sempre falava, vamos mudar de assunto, nas entrevistas quando tocava nessa feira do pai. Só recapitulando, Benjamin de Oliveira, ele viveu num período ainda bem contemporâneo da abolição da escravatura, não é mesmo?
Ele viveu aí em meados do século XIX. Depois, com 12 anos, ele acabou fugindo com o Circo Sotero. E aí lá ele fazia os trabalhos que ninguém mais queria fazer, né, cara? Fazia só os piores trabalhos possíveis, ainda não era pago e ainda batiam nele, né? Então, assim, bem complicado. Ah, isso é Daí ele acabou fugindo desse circo e foi andando até São Paulo. Mas ele nunca desistiu, né? Nunca desistiu dessa coisa do circo, sempre foi o sonho dele. Mas então, ele fugiu desse circo, como você falou, e não desistiu desse sonho. Então ele encontrou outro circo, obviamente. Não, na verdade ele encontrou um grupo de ciganos que acolheu ele. Tá ali, né? Tá ali, É, como a gente conversou. Mas não era o que ele queria a lona mesmo, o circo. E aí ele tentou fugir, foi bem difícil, né? Porque o povo cigano, quando pega para ser da família, é complicado de largar, né, cara? e Mas ele aí, conseguiu. e Né? ele ainda era criança nisso, né? Ele tinha Isso, 12 com anos. 12 anos ainda. Por volta Rapaz. dos 12 anos. Mas ele conseguiu fugir. Daí, por volta de 1885, ele conseguiu entrar num circo norte-americano, né? E aí sim ele começa a aprender malabarismo, acrobacia, palhaço, tudo mais, né? Só que ele ainda não está em cena, ele só está aprendendo mesmo, né? Com o pessoal ali do circo, como ele convive, ele acaba aprendendo, mas ele não entra em cena. O trabalho dele é mais braçal ainda, é mais, né, de montar a lona ali, de carregar peso, do que qualquer outra coisa. No máximo, assim, ele fazia às vezes do palhaço cartaz, né? Que é você coloca um cartaz aqui, né? Se veste de palhaço, coloca um cartaz no corpo e vai na rua, né? Anunciando que o circo chegou, vai começar, garotada, né? E aí ele fazia essas vezes aí. E foi nesse momento, né, que aparece um fazendeiro. E aborda ele falando, eu vou tomar você como escravo. Porque não tinha Foi. documentação, não é? Sim, essa aí é uma história muito louca, aliás, né? Que ele, nessa época aí, que ele estava nesse circo norte-americano, ele foi pego, preso por um fazendeiro. E como ele não tinha documento provando que ele era livre, o fazendeiro falou que ia vender ele como escravo e era isso, estava deixando ele preso lá. E aí o Benjamin de Oliveira, né, falando, não, eu sou livre, eu sou de circo, e o fazendeiro não acreditava, e o Benjamin insistindo, não, eu sou de circo, eu sou livre, me deixa sair. E o fazendeiro não acreditava, e depois de um monte de insistência, o fazendeiro virou e falou, tá bom, quer saber? Faz o seguinte, então, você é de circo? Me prova que você é de circo, né? E eu deixo você embora. E aí, beleza, cara. Aí o Benjamin de Oliveira começou a fazer cambalhota, acrobacia, cascata, malabarismo, coisas de circo ali, né? E aí o fazendeiro viu, né? Pô, o cara é de circo mesmo, né? E deixou o cara embora, né? Deixou o Benjamin embora. Cara, isso parece uma coisa tão absurda, mas. Meu Deus. E é real, né? Parece absurdo e parece que é uma coisa que já passou, que é do passado, mas é real e é presente ainda esse tipo de coisa, né? Mas enfim. Então, mais tarde, eu sei que o Benjamin de Oliveira se mudou para o Circo Manuel Marcelino, onde ele começou a apresentar com palhaços, substituindo o anterior. Eles foram para Campinas e foi lá que ele oficialmente começou a apresentar com palhaço, não é mesmo? E ele usava no repertório dele bastante música, que novamente entra de acordo com o que você tinha dito antes, que o palhaço brasileiro, ele tá, no repertório dele tá muita fala e muita música. Sim, o Benjamin ele foi conhecido inclusive por fazer uma mistura aí da chula com machixe, ele é bem conhecido por isso também, né, das composições dele. E em 89, em São Paulo, contam que ele foi vaiado, bastante vaiado, por meses vaiado, mas ele era obrigado ainda assim a se apresentar. Porque a gente não tem que pensar muito, né? O cara era preto, tinha de tentar sobreviver, que se ele não apresentasse, que lugar ia aceitar ele, né? Em 89 que houve a abolição da escravatura, então, assim, ou ele apresentava, ou ele também ficaria ao relento como a maior parte da comunidade preta na época. E até que um dia jogaram uma coroa de capim para ele, né? Durante a apresentação, e ele se viu obrigado a jogar com isso. E ele fez um comentário a respeito. Pô,
se até Cristo recebeu uma coroa de espinhos, por que é que eu não ia aceitar isso aqui, né? E ele começou a jogar com esse preconceito. E foi aí que as pessoas deram risada de verdade dele. E ele começou a almejar uma carreira de sucesso. Não é isso? Isso aí, cara. Bom, daí ele foi para um circo maior ainda, né? Um circo onde ele estourou mesmo, onde a carreira dele decolou, que foi o Circo Spinelli, né? E ele é considerado aí, o Benjamin de Oliveira é considerado como o pai do circo teatro, né? Pra vocês terem uma ideia. Então, ele praticamente inventou isso mundialmente. Ele fazia apresentações, né, no circo dele. Começava com circo na primeira metade e na segunda metade mudava para teatro. Então, ele também ficou conhecido como um palhaço que interpretava diversos papéis diferentes, né? Aquela história de... Então, aquela coisa de... O palhaço Benjamin de Oliveira faz o Homem das Cavernas. O palhaço Benjamin de Oliveira faz a Rainha da Inglaterra. Não sei, entendeu? Ele tinha essa coisa de interpretar vários papéis diferentes, né? E fazer essa brincadeira. Ele ficou mundialmente famoso, né? Eu acho que uma discussão válida de se levantar, assim, olhando para tudo isso, para essa história toda, né? Você tem aí... São coisas que eu acho que é interessante da gente refletir, repensar como sociedade, como brasileiros mesmo. Ainda mais o pessoal da cultura, de assim... Você tem aí, olhando para toda essa história, você tem, por exemplo, que o Dia Nacional do Circo é dia 27 de março, que é em homenagem ao nascimento do Piolim. E assim, nada contra o Piolim, cara. Fantástico, palhaço também, referência e tudo mais. Mas você olhando para a história do Piolim e para a história do Benjamin de Oliveira, são dois pesos e duas medidas. E assim, o Piolim não estaria onde ele esteve se não fosse quem veio antes dele. São gigantes que se apoiam nos ombros de outros gigantes, né? Então, assim, eu acho que você pegar essa data, porque a elite brasileira um dia apareceu lá no circo e escolheu ele como o palhaço e o circo da elite brasileira, e aí vai ser em homenagem à data de nascimento dele, sendo que você tem aí Eduardo das Neves, Benjamin de Oliveira, que a gente falou, para colocar aí como uma referência com um histórico muito assim, muito mais relevante para a história do circo do que o Piolim. O Piolim tem uma história incrível, né? Não estou aqui diminuindo. O Piolim tem uma história incrível, sensacional, palhaço fantástico, circo grande também, mas não tem como comparar uma coisa com a outra em questão de relevância para a história do circo nacional, pelo menos pelo que eu vejo, né? É algo parecido também aqui no samba, que muitos falam que o Noel Rosa é o rei do samba. E longe de criticar o trabalho do Noel Rosa, muito bom, admiro bastante. Só que tem dúzias, centenas de outros sambistas que são tão bons quanto, para não dizer melhor. Assim, gosto pessoal meu, eu acho que o Cartola é muito melhor. E o Cartola demorou muito para ser reconhecido. E, mano, para mim não tem nenhum sambista que expressa maior a dor que o samba expressa do que o Cartola. E o Cartola não é designado como o rei do samba, sim o Noel Rosa. E não é E à olha toa só, essas coisas, né? Noel Rosa é branco, Cartola é preto. Então, assim, complicado. Realmente não é à toa. A gente entra no Circo Teatro Guarani, que tem até um filme chamado Minha Avó Era Palhaço, que vão falar sobre a Maria Elisa Alves dos Reis, que ela foi a primeira palhaça, na verdade era palhaço, mas... Sim, isso na década de 40 ainda, né? Ela foi a primeira mulher preta a ser um palhaço no circo. E esse filme, ele fala, é um filme da Mariana Gabriel, né? E ele conta justamente isso. Claro, pesquisando, foi muito difícil de encontrar qualquer coisa sobre o Circo Teatro Guarani. Muito, muito, muito difícil. Então, eu nem imagino a pesquisa que a Mariana teve que passar, né? Ela conta que ela teve que ir até a cidade, procurar nos documentos, sabe? Tudo da cidade ali a respeito disso. Mas aí você tem que esse circo, o Circo Teatro Guarani, foi fundado pelo João Alves e pela esposa dele, Brígida. E a filha deles, a Maria Elisa Alves dos Reis, fazia às vezes do palhaço chamego. E ela era uma mulher preta, né? Então, assim, isso já por si só já era um ato revolucionário demais, assim, para a época, se você pensar, né?
E esse filme ele não fala só disso, né? Ele fala da história da Daisy, que é a mãe da Mariana, e a Daisy ela era filha da Maria, que fazia o palhaço chamego. É meio confuso, mas dá para entender. Sim. E a Daisy ela conta, né, que ela convivia nesse ambiente circense, mas que ela não gostava muito, porque ela pegou a época de decadência do Circo Guarani, né? O João Alves já tinha falecido, e quem tinha assumido o circo era a própria Maria Elisa, né, que estava tentando manter o circo ali de alguma forma. Então, a Daisy conta que não gostava muito do circo, que era obrigada a apresentar ali, né, que nunca não se via, não via que valia a pena ser artista, ela acabou se tornando jornalista. Mas aí a filha dela, Mariana, acabou se tornando artista, né, uma palhaça, e acabou encontrando, né, essa ancestralidade aí, né? Meu É Deus. muito, sabe, é muito louco e vale muito a pena ver esse filme, gente. Vocês aí estão assistindo aqui a oficina. Se não assistiram esse filme, vão assistir esse documentário. Vale muito a pena, uma produção nacional incrível, com uma história incrível também, sabe? E também vale a pena destacar também que muita gente demorou para as pessoas descobrirem que o palhaço Chamego estava sendo interpretado por uma mulher, né? Sim, tem até um conto aí que uma criança depois, né? Sempre tem essa criança que depois que acaba o espetáculo do circo, ela quer ir lá de novo levantar a lona, né? Para ver o que tem lá. Criança curiosa, sempre tem. E aí essa criança acabou o espetáculo, ela foi lá de enxerida para ver o palhaço, e aí ela viu o palhaço amamentando alguém, que era justamente a Daisy, né? Que estava sendo amamentada. E ali o palhaço que era a Maria. Você pensar que nos anos 40 ela fez isso, né? Sendo que só a partir dos anos 70, 80 que as mulheres realmente começaram a aparecer em cena como palhaças mesmo, é você pensar o quanto que esse ato foi revolucionário e quanto que esse filme é revolucionário de mostrar isso, de deixar vir à tona essa história, né, para todo mundo ver. Então é incrível mesmo. Eu acho que a gente podia entrar agora no grandioso Circo Nerino. O Circo Nerino Avance, o famoso Nerino, ele estreou em Recife em dezembro de 1932, sendo armado no Parque 13 de Maio. Ao público, anunciava números como As Facas Voadoras, dos irmãos Gaetan, e a comédia Picolino e os Dinamiteiros. E a popularidade do Circo Nerino não se deu à toa, afinal de contas tinham ótimos artistas, números excelentes. Também tinham outros artistas que, por exemplo, o Luiz Gonzaga, que era um sanfoneiro de forró. E o circo também teve esse lugar de trazer grandes artistas da música popular brasileira também. E não é à toa que fez com que o Circo Nerino tivesse tanto sucesso, foi tão influente. Por conta disso, ele não se limitava apenas ao escopo do circo também, ele trazia outros artistas, como Luiz Gonzaga, como também, qual o nome daquele carioca? Moreira da Silva. Moreira da Silva. Também teve a participação do Grande Otelo, o grande astro do cinema nacional. Famoso, por exemplo, os filmes Moleque Tião, Lua de Meus Olhos e muitos outros. Cara, isso é uma coisa revolucionária. Na época, o circo era esse ponto cultural também. Sim, então você tinha esses espetáculos circenses como espetáculos teatrais e, além disso, musicais. Eles traziam artistas famosos da música, como você falou, Luiz Gonzaga, Moreira da Silva e muitos outros artistas, né? Então, o circo era um grande evento cultural, assim, era o grande ponto cultural de uma cidade, né? Por exemplo, como Recife, era um grande ponto cultural ali, o Circo Nerino, né? E aí você tinha o Nerino Avanzi, que fazia às vezes do Picolino. Eu queria fazer um parênteses também, porque além disso tudo, eu acabei lembrando que boa parte dos grandes nomes também do cinema, da grande mídia nacional, não agora, né, mas antigamente, vieram do circo. O Didi, por exemplo, o Didi e o Dedé, eles vieram do circo. Não só nacional, como internacional, cara. Chaplin também. Quando o cinema começou, né, preto e branco, sem som, aquela coisa,
Os artistas que iam fazer filmes cômicos, né, que funcionavam muito por causa que não se precisava do som, da voz, para se contar a história, eram justamente artistas de circo. A grande maioria era artista de circo que estava ali fazendo esses primeiros filmes. Como você bem falou, o Chaplin é um grande exemplo aí. E aí você tem o filho do Nerino, que é o Roger Avanzi, mais conhecido como Piccolino II, né? Nosso querido Piccolino II aí. Filho do Nerino e da Armandini. Ele acabou assumindo aí a responsabilidade de registro do circo, né? Tudo que acontecia lá, tal qual o palhaço Polidoro, por exemplo. Ele anotava tudo o que acontecia, quem entrava, quem saía, como eram montadas as lãs, tudo. Ele fazia os registros do circo ali. E boa parte do que a gente sabe da história do circo hoje é graças ao Roger, né? Graças ao Piccolino II aí, né? E muito do que ele escreveu, junto com a Verônica Tamaoki, né, do Centro de Memória do Circo, você pode ver, você que está assistindo aí, você pode ver no livro Circo Nerino, que é um excelente livro que conta a história desse circo maravilhoso. Então, se você quer saber mais sobre a história do circo brasileiro, vale muito a pena ver esse livro, né? E aí você tem que o Circo Nerino ele termina as suas apresentações, né, encerra, acaba o circo em 13 de setembro de 64. Será que foi uma coincidência aí? Será que não? Vale ver o livro para ver se foi ou não. Né? Esse ano aí é polêmico, né? 1964 é complicado. E falando em circo grande também, a gente não pode esquecer do famoso Circo Garcia, que foi fundado em 1920, se não me engano. Vamos entrar no Circo Garcia, então. O Circo Garcia, quem fundou ele foi o Antolin Garcia. Sim, e o Antolin Garcia trabalhou com o Benjamin, entendeu? Ah, sim. O Antolin trabalhava no circo do Benjamin de Oliveira. E aí o Antolin saiu do circo e fundou o dele, que foi o Circo Garcia. Então as coisas estão interligadas. Tanto é que, em 64, quando terminou o Circo Nerino, o Roger Avanzi, o Piccolino II aí, ele saiu do Circo Nerino e foi trabalhar no Circo Garcia também. Então, você tem grandes nomes aí no Circo Garcia, né? Depois o Piccolino saiu, eu não lembro que ano que ele saiu, mas ele saiu antes de fechar. E o Circo Garcia era gigante, né? Já era lona grande. Era colossal, assim como o Circo Nerino também. Circos aí enormes, mas o Garcia era maior, cara. Era um negócio assim, arrasa quarteirão, entendeu? No Centro de Memória do Circo, tem lá a maquete do Circo Garcia, e era uns caminhão enorme, era um negócio muito grande, cara. A gente não consegue conceber, mano. Tinha ali um acampamento de trailers ali, né? Era muito colossal. Ele era considerado o quarto maior circo do mundo, para você ter uma ideia. Né? O tamanho da proporção e assim, da qualidade de apresentação desse circo, cara. Não era só tamanho, era qualidade. Você tinha ali artistas fantásticos e artistas tão fantásticos quanto sendo convidados também para apresentar lá direto. Então, era também, assim, um grande evento cultural, um grande centro cultural de encontros ali das pessoas, era o circo. O circo não tem jeito, cara. Ele, até o final dos anos 80 ali, foi a maior fonte de entretenimento do Brasil. Né? Desde o seu surgimento até ali, meados da década de 80, o circo foi a principal fonte de entretenimento brasileiro. Né? E o Circo Garcia é o top disso, assim, Tanto que ele foi fundado em 1920 e ele só acabou em 2002. Ele quase poderia ter fechado com um século de existência, né? 75 anos, cara. 75 anos de existência. 74, 88. Né? Então, aí a gente entra nas questões polêmicas desse circo, né? Ele foi fechado em 2002, mas ele foi fechado depois, assim, depois de ter circulado aí por todo o Brasil, por toda a América do Sul, né? Aí
finalmente a lona acabou sendo recolhida, né? Em entrevista, os circenses falam muito tristes, aliás, que, né, tem 2 fatores aí que ajudaram a fechar esse circo, né? Um adendo, né? Os círculos eles já estavam começando a ficar mal das pernas ali por volta dos anos 70, 80, sabe? Já estava começando a decair. O que acontece? Nessa entrevista, esses 2 fatores. Primeiro, falta de espaço. Né? Você começa a ter aí falta de terrenos bem localizados para se apresentar nos grandes centros da cidade. Nos grandes centros da cidade começa a ser construído grandes arranha-céus, grandes prédios de negócios. Não tem mais espaço para o circo fazer a apresentação ali. Não tem mais esse espaço cultural ali. Agora é espaço de negócios. E quando você encontra um espaço, o aluguel é tão caro que o ingresso não paga, cara. Não vale a pena mais você fazer. Então o circo ele é jogado para a periferia cada vez mais e mais. E na periferia, sem dinheiro para divulgação, a gente sabe muito bem que quem está na periferia se desloca até o centro para ter entretenimento, né? Até por essa tradição mesmo do circo estar sempre no centro. Então as pessoas se deslocavam da periferia para ir para o centro. Só que e até hoje isso persiste. Artistas periféricos, claro que tem muitos que fazem ali no local onde moram mesmo, né? Mas muitos se deslocam até o centro para fazer show também, apresentações. Então o circo fica ali a ver mosca, sabe? Ninguém vai lá. Falando só como exemplo a gente, né? Nós não somos nada comparado a eles. Mas a gente apresenta para o nosso público que é da Zona Leste, e somos da Zona Leste, só que geralmente a gente apresenta no centro, Tatuapé, no Beco. Então, a gente se desloca para fora da Zona Leste. Nosso público também é da Zona Leste, se desloca para o centro para a gente poder apresentar. E não faz muito sentido, mas criou-se esse hábito, né? E eu acho que foi um hábito criado não à toa também. É algo que é construído para ser, né? De se falar, porque na periferia não tem nada de bom. Vamos ver no centro lá, que no centro é bom. Quando é justamente o contrário, o oposto, né? Eu também ia falar uma problemática a mais, além desses 2 fatores. Ia falar também a questão do advento da televisão. Porque quer queira, quer não, muita gente deixa de ir para um espetáculo, seja de circo, seja de teatro, porque é muito cômodo você assistir no sofá da sua casa um programa. Às vezes, para muita gente, é mais cômodo você assistir um programa medíocre do que você, de fato, sair de casa e ir até um circo e assistir um ótimo espetáculo. Porque, por várias razões, você não vai gastar tanto, você vai ficar em casa, é cômodo e, assim, isso é péssimo, né? Em vários aspectos. Eu acho que a televisão também tem uma questão preponderante em relação a isso. E hoje em dia, ainda mais a questão da internet também. Eu acho que não só a televisão, né? A questão tecnológica mesmo, né? Sim. Que o circo, ele não ficou assim, falando assim, parece que o circo ele ficou para trás. Não, o circo se adaptou. O circo está se adaptando sempre. Estamos aqui, online, falando com vocês. Mas mesmo assim, sabe? Mesmo assim, quebraram as pernas do circo, cara. Não tem como você competir, né, com a indústria da televisão, com a indústria da internet, sendo um itinerante, né? Não tem como você competir, por mais que você se adapte. Então, assim, é o que você fala mesmo, né? Hoje em dia a gente ainda tem isso. Você tem gente aí, porque a recompensa ela é muito mais ligeira de chegar. Você assiste um vídeo de 5 minutos e já fala, beleza, tô legal. Só que você não vê, você passa ali 5 horas assistindo vídeos de 5 minutos. O mesmo amigo seu tá te convidando para ver uma peça, para ver um espetáculo no circo ali, às vezes um espetáculo no circo de graça, né? Mas você vai lá e faz questão de pagar mensalmente a Netflix ali, pagar um Premiere e não sai de casa para ver uma peça. Não, tá muito caro. Quanto você gasta por ano numa Netflix? Quanto você gasta por ano num Premiere aí, numa Amazon? O que é R$10, cara, pra você ver um espetáculo ali? Às vezes nem isso. Você vai gastar condução, às vezes o espetáculo é gratuito. Pois é. Tem muitas questões aí que acabam atravessando o circo. E não só o circo, o teatro também tá nessa decadência também.
Vamos então para a segunda coisa o segundo fator aí que fez o circo fechar, né? Esse grande circo que é o Circo Garcia. Você tem aí a proibição de animais em espetáculos circenses, né? A lei de proibição. E isso aí já é um tanto polêmica, né? Você tem aí ativistas de ONGs acusando o circo de impor sofrimentos nos animais durante o show e mantê-los eles em condições inadequadas, né? Tem até uma carta dizendo, né? Uma carta de um dos ativistas dizendo que a carta diz o seguinte: é um espetáculo feito por pessoas com problemas mentais para um público ignorante. Então, assim, complicado demais. E aí você tem a dona Carola Boetz, que depois, com a morte do Antolin Garcia, ela assumiu, né, a administração do Circo Garcia. Ela nasceu na Bélgica, né, numa família de músicos e dançarinos, e ela ficou famosa por ser domadora de animais ali. Né? E ela falava com orgulho que ali naquele circo era um dos únicos lugares do mundo onde os chimpanzés se procriavam em cativeiro. E para um animal se procriar no cativeiro, ele tem que estar muito confortável para se fazer isso. E outra, né, cara? Tu não vai colocar a cabeça na boca de um leão se você bate nesse leão todo dia, né? Faz sentido para você isso? Você vai lá, vai enfiar a cabeça dentro da boca do leão, sendo que você maltrata esse leão todo dia. Não, cara, não é assim que funcionam as coisas, né? Pelo menos assim que eu vejo. Então, assim. Mas eu acho que assim, tem muito mais tons de cinza também nessa história aí. Eu acho que é tanto preto no branco, mas tudo bem, o Circo Garcia poderia não ter esse histórico de maus tratos, mas um circo pequeno, o que me garante que não? Um circo pequeno que quer tentar se comparar à altura de um Garcia que queria crescer. Pô, vou comprar aqui uma girafa, mas não tenho nem um espaço para girafa, mas vou querer uma girafa. Com certeza. Poderia começar com certeza. É mais uma coisa do sensacionalismo da mídia, né? Caindo em cima para derrubar mesmo, sabe? Então, são dois pesos, duas medidas, né, cara? Se você olhar... Conspiratório isso aí que você está falando. Se você olhar alguns registros, né, assim, a partir de 1953, você começa a ter registros ali escritos pelos circenses, escritos por pessoas ali que estão na época convivendo também, e as informações batendo, sabe? Antes disso, antes de 1953, é tudo boato. Por quê? Porque toda a informação que você tem a respeito desse circo é a partir de jornais, e só. Né? Então, relatos de jornais. Então, não dá para você levar como fato o que acontece. Ao mesmo tempo, né, é um registro que se tem. Se você pegar, por exemplo, cara, olha só, você tem aí no Diário de Pernambuco, em 23 de dezembro de 44, né, saiu no Diário de Pernambuco aí, que uma má postura, aí, considerada uma má postura pelo Circo Garcia, que teria permitido a auxiliares subalternos da empresa esfolarem vivo um cavalo, dado em seguida como alimento para os animais do circo, evento ocorrido nas proximidades do bairro do Barro. Então você vê aí, isso é uma evidência aí de sensacionalismo. Né? Você quer vender jornal, você tem aí você criando uma fama, né, de que o circo maltrata animais, e aí, bom, já que a gente tem essa fama de maltratar animais, vamos jogar uma história aqui que vai vender bastante jornal. O que venderia bem? Bom, eles esfolarem um cavalo vivo, sabe? Não faz sentido isso. Não tem por que se fazer isso. De se esfolar um cavalo vivo para dar de comida para os animais. Então, mas eu acho que tem muito mais tons de cinza nessa história toda aí. Tá, eu concordo que a ideia de esfolar um cavalo é exagerada, porque, pô, eles precisam do cavalo, usam o cavalo é um bicho caro, então é complicado. Mas olha só, tem uma nota também do Diário de Pernambuco, em 45, que ele comentava que os diretores dessa empresa, o Circo Garcia, pagavam boas quantias por cães e gatos destinados à alimentação dos bichos.
Ou seja, que para pra pensar, carne sempre foi uma coisa cara no mercado, sempre. E você alimentar um leão, cara, tipo, é muita carne todo dia. Então, assim, eu não duvidaria que rolou isso aí. Eu não duvido. É uma coisa bem provável. Cara, cai no mesmo lugar, cara. Cai no mesmo lugar de você construir, pintar a caveira do circo, de falar, não, porque. Ah, eles esfolam um cavalo, por que não eles vão dar de comer cão e Ah, gato pro mas boneco? agora você tá caindo muito numa pira de conspiração, cara. Tentar passar Claro que pano. não! Não é conspiração, não, cara. Você é É especialista, simplesmente por uma acaso? construção. Ah, e você é especialista, por acaso, também? Ah, e aí? Então estamos empatados. Qual é a Ah, sugestão agora? bom, eu sugiro que a gente chame, então, uma especialista para falar sobre o assunto. Demorou, então. Vamos lá. Oi, Leslie, Olá, tudo bom? Oi, E tudo aí, bom? Tudo tudo aqui. bem? E Ai, aí? Bom, eu sou a Leslie Reveli, eu tenho 39 anos, eu sou professora desde 2006, 14 anos lecionando. E em 2007 eu defendi minha dissertação de mestrado na Unesp, que é sobre a pedagogia das máscaras, inclusive a máscara do palhaço, tá nesse trabalho que eu fiz. Mas antes disso, enfim, atuei como atriz, fui palhaça também. Hoje não atuo mais, sou mais professora, mas eu gosto muito, né, de assistir, de acompanhar, e desde 2008 eu ministro essa disciplina, né, História do Circo e dos Palhaços, e por isso, desde 2008, então 12 anos que eu mergulho meio que nessa parte histórica, né, essa parte de eu entender o porquê da máscara, o porquê dessas figuras, desses tipos, dessa comicidade, né, no mundo e no Brasil. E cada 2 em 2 anos eu ministro essa disciplina, mas cada vez que eu dou essa disciplina eu tenho que estudar de novo, né? Eu sempre falo isso para os alunos, porque entra novos palhaços, dados históricos são descobertos, porque é essa área, né, que nunca se registrou, entre aspas, devidamente, né, ou nunca fez uma coisa muito formalmente, né, sempre muito informal, boca a boca. Então, cada segundo é um flash, né? A cada segundo eu tenho aí a sensação de que algo novo surge. Então, eu estou aqui à disposição de vocês para perguntar, mas assim, também nesse lugar de pesquisadora, né, que não tem nada absoluto, nada fechado, está sempre muito nesse lugar da investigação, principalmente esse tema dos palhaços. a gente estava falando, né, do circo Garcia e de quando ele foi fechado em 2002, né? E aí os circenses falando a respeito da falta de espaço nos centros, né, dos espaços sendo tomados, eles sendo jogados para a periferia, e também sobre a proibição de utilização de animais, né? E aí você tem que o governador na época, né, em 2005, Geraldo Alckmin, do PSDB, ele promulgou essa lei que proíbe tanto a utilização de animais em espetáculos circenses, quanto em rodeios, também moradas em locais públicos, também dá uma regulada em pesquisas científicas em animais, né, a lei de proteção dos animais. E aí, assim, a minha questão com isso é de, assim, você vê que parece que no circo, essa lei foi aprovada só em 2005, né? Mas já em 2002 os circos já estavam fechando e os circenses afirmando que era por causa disso. Então, assim, o que estava acontecendo e por que depois ainda você tem que. O rodeio tá aí, continuando. No país inteiro você tem rodeio, mas você não pode ter um animal no circo, né? Então, assim, abro a discussão nesse tema, assim, porque algumas indagações aí. E não só no rodeio também, os próprios mágicos continuam usando pombas, coelhos, eles também se apresentam com animais no circo e também ninguém proíbe eles. Também fica nessa questão. Sim. Olha, eu tenho assim duas versões, acho que duas possibilidades aí para a gente pensar a respeito, né? O circo, você fala dessas datas, 2002, 2005, o circo ele já estava
muito mal das pernas em muitos sentidos, inclusive com essa relação dos animais. Quando você tem uma estrutura circense, que você já tem problemas de financeiros, né, de se manter, de espaço, que já tá vindo desde a década de 80, né, você também tem esse reflexo no trato dos animais. Então, os animais realmente, tinha circos que eles não estavam sendo bem tratados, faltava comida, como faltava comida para as pessoas, entende? Então, isso é reflexo em todas essas condições de estrutura. E, além do mais, aconteceu aqueles episódios que a gente sabe, né, do leão matar o menino, teve alguns episódios aí um pouco complicados. Então, Nossa. então, tudo isso juntou, e tudo isso se juntou, né, para que também o pessoal ativista, né, dos animais, ele se colocasse aí para que fosse aprovada essa lei. Então, não é o animal em si, né? Acho que essa discussão de ter animal do circo, ela é uma discussão, mas também a gente tem que ver o contexto, né? Porque o contexto não estava sendo favorável para que se tivesse animais no circo. E juntando com isso, teve a questão de toda a área circense estar em declínio, no sentido de não ter mais aquela força da década de 60, 70, que os circos, a gente tinha grandes círculos hollywoodianos aqui. Hollywoodianos, eu falo de grandes produções, nesse sentido, né? De muito dinheiro, muito investimento. Isso é uma questão para a gente colocar aqui na discussão. A outra questão é que, e aí talvez seja uma opinião pessoal também, o fato de não ter mais animais, eu acho que fez com que a gente se reinventasse em muitas coisas. Acho que surgiu um monte de possibilidades interessantíssimas, onde coloca até o palhaço, o artista, como animal, uma série de outras linguagens extremamente interessantes, bonecos, enfim, que, ao meu ver, são mais interessantes. Aí pensando num ponto de vista pessoal, porque eu acho que o animal, ele não é para ser, por mais que ele tenha melhores condições do mundo, o animal ele tem o seu lugar, né? Que ele é melhor no seu lugar, né? Na sua liberdade, no seu espaço de habitar. Ele não pode ser moldado pelos interesses humanos, né? Eu acho que a gente tem que também ter esse olhar, por mais que seja bonitinho, maravilhoso, eu amo ver animal fazendo coisas lindas, mas a gente também tem que ter esse olhar mais, antes da estética vem a ética, sabe? Nesse sentido de que o animal, ele tem o seu habitat, ele tem a sua maneira de viver, e de qualquer forma, colocando no circo, ele vai ser domesticado, ele vai ter um lugar humanizado aí, que não é mais o lugar dele. Então eu coloco essas duas questões aí para ativar a discussão. Concordo plenamente com isso de, assim, o animal ele tem o seu lugar, que nem você falou, e por mais que seja bem cuidado, né, em qualquer lugar que seja, não é esse o lugar do animal, né. Mas eu acho que, assim, tem a ver com isso, tem a ver também com um sensacionalismo, uma construção feita pela mídia que pode ser verdade ou não. Aí também a gente está aí para também discutir isso, que é essa construção de que o circo necessariamente judiava dos seus animais. Eu não duvido e eu acredito que existiram sim circos aí que judiaram de animais, até como a gente estava falando, né? Também, por exemplo, circos pequenos que, por exemplo, na década de 50 aí, ou na década de 60, que estava muito no auge essa coisa do animal no circo. E aí, pô, o circo pequeno também quero ter um animal, mas não tem espaço. Mas mesmo assim, eles compram um animal grande e aí não tem espaço para o bicho conviver. Às vezes eles nem torturam o animal, mas só quando o animal tá numa gaiolinha ali, que não tem espaço porque o circo é minúsculo, ele já tá sofrendo pra caramba. Mas por outro lado também, quando você pega esses circos colossais, como o Circo Nerino, como o Circo Garcia, eles têm a estrutura, você tem relatos de até chimpanzés se procriando lá, que é uma coisa que até no cativeiro mesmo é próprio para isso, é difícil de acontecer, o animal precisa estar muito confortável. Então eu também fico me perguntando até onde que essa coisa do judiar do animal, a construção, e até onde que era verdade. Eu acho que tem uma área cinza aí, né? Entre, de um lado, o circo falando, não, a gente tratava o animal como filho mesmo. E a mídia falando, não, vocês esfolavam vivos os animais. E aí eu acho que tem no meio aí alguma coisa, sabe? E também tem essa questão de... A Verônica Tamok fala uma frase que eu gosto bastante, né? Começar a tratar o circo como se você chutasse cachorro morto, sabe? O circo já estava todo esfolado, com problemas, faltava espaço para apresentação, e aí, com alguns episódios, a mídia
caiu em cima, assim, usando mesmo essa palavra do sensacionalismo. Então, isso teve bastante. Isso não é nem uma questão de opinião, não. Isso é só pegar os noticiários aí da época e tudo mais. Isso teve mesmo. Tinha alguma motivação fora comercial entre essa mídia jornalística e a TV contra o circo? Ou poderia também ter uma relação política também? Acho que é bem complexo, acho que tem um pouco de tudo, porque o fato de você explorar essa questão de que estão maltratando animais gera bastante audiência, né? Porque as pessoas, elas ficam com dó dos animais, enfim. Então, isso gera audiência. Se gera audiência, gera aí essa notícia ser repetida, ser enfatizada, falarem de novo. Isso acontece muito. Então, e isso ajudou a acabar com os circos, porque já estava ruim e ainda teve esse movimento. Aí os circos que ainda conseguiam fazer alguma coisa ficaram completamente mal das pernas, né? Completamente. Então, a mídia também foi responsável aí por essa depreciação, digamos, tanto da arte em si, quanto do próprio negócio, né, de ter um circo. Realmente, você fala, é muita coisa, né, envolvida, a política, a mídia, é muito dinheiro envolvido também, porque você tinha que, aí você falou, até meados dos anos 80, o circo ele era a principal fonte de entretenimento do país inteiro, né, então você tinha aí circos gigantescos. Principalmente no interior, né, interior era muito, muito forte, era tudo, era cultura, era rádio, era política, era o centro mesmo, né, cultural aí. Começa a competir com televisão, entre outras coisas, né? Que também tem uma grana, um investimento envolvido aí, né? Mas acho que entra justamente nesse lugar de chutar cachorro morto, de você ficar olhando só para o circo, e já tem essa coisa, né, do pão e circo, olhando só para o circo, e aí você esquece que ainda está tendo rodeio aí, e que a lei veio proibindo isso, mas ainda tem aí, acontecendo direto, e ninguém tá nem aí. Você coloca um animal dentro do circo, né? Já tá difícil. Você colocar um animal dentro do circo, fechou, entendeu? Acabou. Sim, então, eu acho que tem bastante a ver com isso, né? Com essa coisa dele estar em evidência ali como o bode expiatório. Né? E aí você vê, mas você tem animal como espetáculo, você tem zoológico, você tem aquário, você tem o Beto Carreiro World, você tem animal como espetáculo, entendeu? Então é hipócrita mesmo você pensar de olhar só para o circo como o que está, né? Então se a gente tem que olhar esse animal que ele não está adequado aos espaços, então a gente tem que olhar para todos os lugares que usam o animal como espetáculo. O zoológico é um deles, o aquário é um deles. Então tem que ser toda essa, né? Fica realmente desigual e hipócrita você só condenar o circo, por exemplo. E se você realmente desse uma estrutura, condições, porque você vê em outros países, né, isso é legal, né, você pode usar animais. Se tiver algum ativista de animal aqui, vai acabar com a gente, porque ele vai vir falando um monte. Mas é isso, a gente está aqui para isso, cara, para conversar. Eu sou super aberto a escutar, se tiver. Inclusive, eu não sei como é que vai ser de comentários aí, qual plataforma vai ser postado, mas você, por ativista, estiver assistindo, comenta aí o que você acha a respeito disso também. Vamos conversando. Interessante é isso. Não tem problema nenhum também, você, como a própria Leslie falou, tem essa questão da ética e estética. A ética vem antes da estética. Mas tudo bem, tirar os animais do circo, mas também não pode largá-los ao relento. Eles precisam de auxílio, eles não têm condições. E é uma coluna histórica da cultura nacional também. A gente não pode jogar na berlinda e fingir que não precisa mais de circo. Não é assim que funciona também. Não, e o que você falou é verdade, porque quando teve essa lei, muitos animais morreram porque também não tinha para onde ir, não tinha quem tratar, começaram a tirar do lugar, alguns foram para zoológico, outros... Mas assim, continuou o espetáculo do animal em outros lugares, então não teve uma política pública que falou, ok, vamos ter uma lei que não pode mais animais, mas o que fazer com esses animais, né? Porque os animais nasceram no circo, estão em cativeiro e eles não vão ser acostumados à selva, né? Soltar eles também não vai adiantar agora. Então, como a gente pode fazer, né? Aí alguns foram para zoológico, teve algum, mas assim, a gente ouve relatos de animais que morreram, de que entendeu, não tinha onde ficar, porque também não tinham dinheiro
para manter, porque já que não podia mais usar no circo. Então a gente teve outros problemas também com relação a isso. Coisa, né? Você tem aqui, ó, tem um relato, né? Saiu no jornal aqui. Foram apreendidos pelo IBAMA nos últimos anos 9 tigres, 7 elefantes, 12 ursos, 3 leões, 3 chimpanzés, uma zebra e 2 girafas. Parece piada, mas não é. Né? É muito sério isso. Olha a quantidade de animais. Aonde que você vai colocar todos esses animais, né? Que estão acostumados com rotinas do circo, que muitos deles estão ali, se consideram como família, e, de novo, né? Tem aquela questão, não é o lugar dele e tudo, mas ele acabou se acostumando com o cativeiro, como você vai reinserir ele? É muito complicado, realmente, é um negócio muito complicado. Né? Respeito das mulheres palhaças. E eu e o Nômade estávamos conversando sobre a Maria das Neves, a famosa chamego, o chamego, e a gente discutindo que ela estava na década de 40 fazendo sucesso e as mulheres só começaram a entrar para valer na década de 70. Você poderia explicar para nós esse movimento das mulheres palhaças? Eu diria que é mulheres palhaças, com nariz de palhaço, com nome de mulher palhaço, na década de 80. A gente teve cômicas, né? Atrizes cômicas na TV e tal, década de 70 já começa a aparecer. Eu acho que isso é uma discussão muito interessante, muito ampla, entra na questão de gênero, entra na questão do que é você rir de alguém, né? Porque a mulher já está nesse lugar de que ela não é risível, né? Ela é bela, ela está nesse lugar da beleza, de ser contemplada, de olhar e falar, ai, que linda, ó. Esse lugar do, ó, que linda, ó, não é o lugar do risível. O risível é você tropeçar, bater a cara na parede, soltar pum, né? Isso é o risível, é o escatológico, é o erro, é aquilo que não está adequado. Não é o contemplativo, né? Você não ri do contemplativo. Você até pode rir, mas é um outro riso, é um riso de que lindo, né? Agora, o riso do cômico, da comédia nesse sentido, ele é um riso cultural, né? Ele é um riso, eu rio daquilo que eu também encaixada num contexto. Então, a mulher, ela já nasce com esse estigma, né? De ser olhada e, opa, não vou rir dela, não, né? Eu tenho um filho e eu posso falar bem disso, assim, o Tom, né? Meu filho, quando ele solta pum, todo mundo ri. Peidorreira, que engraçado. A minha sobrinha, se ela solta pum, ai, que feia, ai, menina não faz isso. Então, vocês, olha como a gente já nasce nesse lugar de que a gente não é risível. Isso já é um problema, porque aí para ser risível a gente tem que ser feia ou a gente tem que ser macho, a gente tem que ser homem. Né? A Chamego bem se fez um palhaço homem porque era nesse lugar que ela era bem aceita, que ela era risível. Porque a mulher, principalmente na década de 40, já estou falando isso hoje, mas na década de 40, ela no circo ela era a bailarina, que fazia coisas mais leves e celestiais e puras, né? Ou ela era partner, né? Ou ela era parceira, ou ela... Enfim. Então, a mulher ela tem duas brigas ali. Primeiro, essa briga de que não tem referências femininas, e segunda, a briga cultural, porque se eu for fazer um número com a comédia da cultura, a gente não a ideia é que as pessoas não riem. Eu posso falar assim, se eu falo palavrão, às vezes num ambiente de homens, eles me acham, que esquisita falando palavrão, né? Mulher não fala palavrão. Tem essas coisas, falar de sexo, a mulher não fala. Então, assim, é bem complicado. E aí, quando você fala palhaça, então aí, às vezes você tem que fazer uma persona, né, construir todo um personagem, bordões, é mais trabalhoso, não sei se vocês me entendem, é legal vocês me ouvirem como homens, para vocês verem esse nosso lugar, sabe? Que às vezes antes, né, eu não tinha muita consciência, eu não ria de mulheres às vezes, porque eu estava numa cultura que, opa, a mulher fazendo isso. Aí eu comecei a trabalhar isso de dribble, falei, opa, peraí, isso é cultural, lógico que é engraçado, olha que legal que ela tá fazendo. E aí eu fui construindo isso em mim. Mas só que culturalmente as pessoas porque é mais difícil mesmo, né? Chegar numa coisa mais macro, né? As pessoas. E aí, às vezes, a palhaça mulher também tem outra coisa, que ela acaba falando, até para ela ser olhada, muito de temas femininos, né? Porque é necessário. Ou ela, para ser risível, ela tem uma comédia muito parecida com o homem. Enfim, aí a gente está achando esse lugar que é uma briga. Para vocês terem uma ideia, eu já ouvi falar, quando eu era palhaça, né?
você é bonita, você não é risível. Eu já ouvi esse comentário de diretor, não vou falar o nome, Porque mas Pior esse que eu não lugar, duvido nada. Pior que eu não duvido nada. esse lugar de que a beleza, você tem que ser feia pra gente, você é muito bonita, né? Desfaz esse cabelo. Aí eu falei assim, como assim, né? Não entendi, né? Ou entendi, mas aí não concordei, mas na hora eu não sabia muito bem. Eu não sabia refutar, porque eu não tinha muito trabalhado essa. Hoje, né, se ele fala isso para mim, eu já tenho todo um discurso. Mas na época, eu falei, e até é que você começa a se sentir mal, né? Ou você começa a pôr macacão, querer ser meio que homem para poder ser a ser. É muito louco esse lugar, assim. Mas o legal, né, voltando para sua pergunta, é que isso está sendo construído, e desde a década de 80, isso está sendo. Tem muitas mulheres palhaças aparecendo, muitas linguagens novas aparecendo, que é muito legal. Só que isso é um trabalho também, não só da mulher, entendeu, palhaça? Também é um trabalho da plateia, da construção cultural das pessoas. Só um trabalho da atriz, não, é um trabalho muito, né, do todo. E é uma coisa muito recente, né? Uma coisa muito, muito recente. Você pegar, beleza, você tem ali o registro do palhaço chamego, feito pela Maria, mas aí, assim, numa época e num outro contexto, e que até hoje você tem essas coisas. Se eu e o Hermes aqui for fazer uma cena e pegar uma sketch clássica para fazer, classicona, assim, e tal, muita gente hoje ainda vai rir. Uma coisa assim, uma daquelas sketches cheias de preconceito, cheias de coisas assim que a gente vai desconstruindo agora, né? Essa geração que tá vindo de palhaço, mas sem desconstruir nada, pegando. Se a gente for fazer, eu e ele, vai ter muita gente vai rir ainda. Agora, se você pega e coloca duas mulheres no lugar para fazer o mesmo sketch, né? Vai ser um problema. É muito louco. A gente é super simples a gente pegar uma sketch clássica ou um número qualquer e a gente vai lá, a gente coloca um vestido e vai em cena, já vão dar risada. Como é que é para mulher muito mais complicado de ser cômica, né? Falando especificamente de São Paulo, né? Você tem aí esse movimento nos anos 80 aí, traz o Francesco Zigrino, da Itália, veio na EAD para dar aula de comédia dell'arte de oficina de clown. E ele deu aula para Cristiane Pauliquito, né, Tishi Viana, Cida Almeida, Soraya Saed, Thaís Ferrara, né, que acabaram pegando o que eles aprenderam com esse cara e subvertendo, criando outras coisas, criando espetáculos e rodando em teatro e não no circo, porque eram mais bem-vindas no teatro como palhaças. Então, essas mulheres aí estão aí como pioneiras abrindo essas portas, né? Não só do palhaço dentro do teatro, mas também para a palhaça dentro do circo, né? Então, elas abrindo oficinas, muitos professores que eu tiveram aula com elas, eu tive aula com uma delas também, inclusive. Então, é um movimento assim que das mulheres para a arte, para como fazer artístico que a gente teve aqui, voltado para palhaço, voltado para o circo, que a gente devia olhar mais também, né? Uhum. Eu queria até acrescentar uma informação a respeito disso, que da mesma forma que essas mulheres, na década de 80, começaram a embarcar no teatro para se afirmarem como palhaças, na Escola Livre de Teatro, que é onde eu estudo, não no momento por conta da pandemia, também no núcleo de artes transversais está tendo artistas trans também performando um palhaço. Eu ainda não vi nenhum palhaço trans, mas já está começando a ter uma experimentação ali, a colar. Então, acho que esse movimento também está acontecendo até no espectro trans também. Sim. E precisa desses movimentos, né? Quando você fala números clássicos, você vai conhecer, você fala assim, gente, é cheio de preconceito, tem lugares. Só que é o que muita gente fala, funciona, vem o riso. Por que funciona, vem o riso? Porque culturalmente isso já está, né, na cabeça das pessoas, já está impregnado, né, esse riso, esse timing. Só que, como dizia um autor que eu gosto bastante, Teixeira Coelho, né, a cultura, ela tem seus aspectos culturais e seus hábitos. Hábitos, às vezes, eles são prejudiciais ao desenvolvimento coletivo. É necessário mudar hábitos. E vem a arte, né? Às vezes a arte ela vem num choque de linguagem para a gente aprender a rir de coisas novas. E isso muda a cultura.
né? Isso muda a maneira da gente. Então, a arte vem na contracultura, porque isso às vezes... E aí esse é o lugar do incômodo, né? É o lugar que dá um choque, as pessoas ficam, né, angustiadas, enfim, mas é o processo para você mudar hábitos que não colaboram com uma ampliação, né? Olha que bom você ter muito mais artistas fazendo palhaço, muito mais gêneros fazendo palhaço, muito mais pessoas, né? E não ser uma coisa para um gênero, para um tipo de, enfim. Essa coisa que você fala, né, de ter muitos espetáculos da militância, né, e ter crítica em cima disso, e tem que ter os espetáculos, né? A crítica vem junto sempre com qualquer coisa, mas assim, tem que ter os espetáculos, porque é justamente isso que você fala. É assim que a sociedade vai começar a se transformar, é através da cultura que a gente começa a se transformar. O nosso trabalho de contadores de histórias vem disso. Quais são as mitologias que a gente quer quebrar, quais são os novos mitos que a gente quer construir, né? Quais são as histórias que a gente vai passar para frente, quais a gente vai deixar de contar, porque já não nos cabe mais como sociedade. Então você vê, porque essas palhaças só fazem número de militância. E tem que fazer mesmo, cara. Tem que fazer, porque se não fizer, sabe, para onde que vai? Tem que se descobrir o caminho. E para se descobrir, você vai fazendo. Né? Exato. E é essa necessidade de falar sobre isso, né? Tem que falar. E aí, às vezes, só falando, fazendo espetáculos, que a gente consegue também achar esses lugares, né, da comicidade feminina que ele está aparecendo, está surgindo e às vezes fica nesse lugar da militância, porque faz parte desse processo, né? Faz parte. Isso também não é parecido com nos episódios com Benjamin de Oliveira, quando ele jogava com o próprio preconceito, as mulheres também jogarem com essas questões de militância feminista também faz parte. Eu sinto que é a mesma coisa, só que estão em lugares diferentes. E aí é bom que eles se incomodem, né? Quando a gente falar incomodou, então é isso, tô no lugar certo, porque se eles falassem, ai, que lindo, que legal, opa, então, né? Alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Mudar o espetáculo. Exatamente. Todo mundo entende, é meio louco isso, mas é um lugar, eu digo que hoje a gente está lidando com uma coisa da cognição, assim, interpretação de texto. Nossa, super. Por isso que às vezes a gente tem que ser direto mesmo, né? Não tem um meio termo, porque o meio termo já é entender o que a pessoa quer entender. Então, vamos ser direto. Porque... Gente, que palhaço pode tirar um riso de um público que acredita que a Terra é plana, em pleno século XXI? Tá difícil, a comédia já tá feita. Exatamente. Ao mesmo tempo... E para não chorar. Ao mesmo tempo tem bastante material aí, viu, Hermes? Uma cena de palhaço vão promulgar a teoria de que a Terra não é nem esférica e nem plana, ela é cúbica. Porra. Cara, aí você tá expandindo. Aí mostra aquele cubo. Como chama aquele jogo? Mágico. Cubo mágico. Cubo mágico. Essa é a Terra. Legal a gente falar um pouquinho do Centro de Memória do Circo, né, que estava falando até da Verônica também, né? Falar um pouquinho do Centro de Memória e emendar, né, no meio dessa conversa com o Lago do Paissandu, né, o Café dos Artistas. Eu acho que assim foi um marco também muito importante, um marco ainda, né? Vão lá, pessoas que estão assistindo, vão até lá, porque ainda é muito importante. Cara, a gente está fazendo assim uma passada de pincel em cima dos assuntos e a gente vai colocando as referências para no final, né, para você que está assistindo também vá pesquisar e coloque aí seus comentários sobre isso, né, porque o que a gente está falando é só a ponta do iceberg desse assunto, a gente está conversando um pouquinho aqui, eu tenho limitado, mas cada assunto desses aí dá para ficar 8 horas conversando aí só sobre um dos temas, né, mas enfim. De Memória do Circo existe, só me falhou agora o ano, acho que é 2005, vê aí. 2009. 2009? Se não me falha a memória. Se não me falha a memória, foi em 2009 que foi o Piccolino, 2, né? Piccolino segundo, junto com a Verônica que fundaram. Isso mesmo. Em 2012, eu pude participar de uma pesquisa lá, que é a pesquisa dos circos e das famílias circenses brasileiras. Aí eu tive uma vivência bem presencial ali do espaço, né? Um espaço gerido basicamente pela Verônica, que foi a mentora, a que construiu, a que briga
na prefeitura para que ele se mantenha, né, para que ele possa existir lugar nesse espaço que você acabou de falar, no Largo do Paissandu, que é simbólico, que é importante, que todas as segundas-feiras, que era a folga dos artistas circenses, se reuniam ali para trocar emprego, para trocar números, para tomar café, né, para socializar essa família circense, que mantém até hoje, claro, com a pandemia isso está estranho, mas assim, as segundas-feiras manter, né, essa frequência de encontro dos artistas. O Centro de Memória do Circo, ele é um espaço de pesquisa, né, ele é um espaço sendo pesquisas, mas que também tem os seus espaços aí abertos para as pessoas ensaiarem, para as pessoas apresentarem seus números. Tem objetos de circo, lá tem bastante materiais que os próprios circenses doam, né, para que fique como acervo. É que tem um, não sei se fui tem um encanamento aqui. Tá. Eu moro no porão, né? Então aí Entendi, tem um quando cano. tem a descarga, ele passa pelo cano aqui. Entendi. Você falou da sua pesquisa lá no Centro de Memória. Qual que foi essa sua pesquisa lá? A pesquisa foi levantar famílias circenses brasileiras, fazer a árvore genealógica mesmo. E a gente percebeu que as famílias, elas se cruzavam, né? Literalmente, tendo filhos, e literalmente fazendo circos novos, fazendo junções. E aí a gente fez esse levantamento, assim, muito trabalho, porque a gente teve que entrevistar, os documentos às vezes são difíceis, a gente cruzava entrevistas com documentos mesmo, certidão de nascimento, essas coisas, né, que a gente teve acesso. E a gente foi fazendo uma primeira, né? Eu acho que foi a primeira de muitas, né? E aí a gente descobriu muitos circos, pequenos, grandes, e muitas famílias envolvidas nos circos, com sobrenomes. Família Silva, família Nerino, Stankovic, sabe? Essas famílias que a gente começa a ter. E aí a gente colocava assim, né? Quem que eram os cruzamentos e as habilidades. Então, ela era malabarista, palhaça, poucas palhaças, né? Era mais palhaço, ele era dono, ele era, sabe, a gente também colocava as funções. Isso está lá à disposição, se vocês quiserem, ou quem quiser ir lá consultar, é só marcar lá, né, com a Verônica, e você consegue consultar essa árvore, que eu achei genial, porque você vê cruzamentos, pessoas muito habilidosas, a gente teve algumas fotos, então a gente fez um calhamaço, assim, ó, de um livro aí que gerou dessa pesquisa de 2 meses. Deu uma estudada, lógico, né, para fazer essa oficina aqui, esse bate-papo antes. E quando você começa a olhar, a história do circo ela é toda assim, cara, toda interligada, porque um que trabalhou naquele circo abriu o outro, porque casou com a outra que estava naquele lá, tá tudo interligado. E você fala do registro, nossa, realmente é muito embaçado de achar. É muito complicado. O filme, né, por exemplo, da Mariana Gabriel, aquele Minha Avó Era Palhaço, é um segmento que a gente falou aqui do Teatro Guarani, que eu fui pesquisar um pouco a mais. Vou falar do filme, mas quero falar mais coisas. Eu não consegui achar em lugar nenhum, porque realmente é muito difícil o registro. Né? E ela mesma falou, né, que ela teve que ir até a cidade, pegar a certidão de nascimento, aí chegou lá, não achava. E ela que é da família, que tem todo um vínculo, foi difícil de pesquisar a própria avó. Você imagina a gente que ficou caçando, né, pessoas, enfim. É muito complicado, mas é importantíssima essa pesquisa, porque o pouco que a gente achou, né, a gente conseguiu fazer cruzamentos interessantíssimos, que eu acho que foi uma primeira de muitas. Eu acho que pode ter, né, acho que uma primeira para a gente poder entender o quanto de rede se criou, de quanto forte foi essa rede que teve aqui e quantos artistas interessantíssimos a gente teve. Isso nos fortifica, né, como artistas, como brasileiros, enfim. Eu acho engraçado também que hoje a gente passa lá no Largo do Paissandu e parece uma praça típica como no centro de São Paulo, esvaziada, quase fantasmagórica, se não fosse o movimento comercial. Mas pelos registros falavam que todas as segundas reuniam aproximadamente 600 pessoas, a maioria deles artistas. Assim, parece outro mundo. Eu acho que nem a Broadway hoje em dia é desse jeito também. Você tinha até você tinha o Silvio Santos indo lá pessoalmente toda semana para caçar artista com aquele programa dele, o Peru que Fala. Ele ia lá
toda semana pessoalmente para ir, porque tinha não só empresário, mas dono de circo, os artistas do circo, tudo quanto é artista, músico, todo mundo se reunia, ele fechava aquela rua, né? Até a década de 80 isso, cara, desde o do início do século 20. Então é até meio triste de você olhar e ver que hoje, assim, você tem lá dentro, né, do Centro de Memória o Café dos Artistas ali, né? Mas é isso que a gente estava falando de pesquisa, né? Também acho que entra nisso, que eu acho um tanto triste até, porque às vezes a gente faz parte de toda essa história e a gente não sabe, a gente não percebe. Eu apresentei junto com ele, já lá no Centro de Memória, a gente fez uma prévia de um espetáculo lá, sem fazer a menor ideia de todo o histórico que tinha por trás. Para mim era mais uma apresentação ali, sem saber que o Café dos Artistas tinha todo esse histórico, onde que eu estava, o Centro de Memória, e tudo aquilo, sabe? E eu acho que isso é uma coisa que é muito intrínseca às histórias das minorias, não só no nosso país, né, eu diria no mundo, né? Que é uma coisa que são histórias que são silenciadas e que às vezes você faz, mesmo você fazendo parte dela, você nem sabe que você faz parte dela, você não sabe essa história. Parece que é feito para ser difícil de você achar essas coisas, né? E pouquíssimas pessoas conhecem, né? Quando você fala Centro de Memória do Circo, onde existe? Às vezes só quem é assim mais do meio, tal, tem essa conhece, né? Até se você for fazer uma pesquisa ali em torno, né? E é o único museu de circo brasileiro que tem no mundo. É o Sim. único. Acho que destinado ao tema da América Latina, se eu não me engano. Também. A esse tema. Porque a gente leva muito, tem um lado bom e ruim, né? A gente leva muito para o humor, né? Tanto as desgraças, fazendo memes das coisas, de uma maneira muito rápida e eficiente até, e às vezes coisas que deveriam ser tratadas de uma maneira mais séria, né? Ao mesmo tempo, esse olhar de que a gente tem um olhar, a gente tem um olhar bem humorado, de uma maneira geral. Eu vou falar isso assim, dando talvez um exemplo mais concreto. Uma vez nos Doutores da Alegria teve uma oficina de uma francesa, uma cômica francesa. E ela fazia qualquer coisa e a gente ria. E ela comentou assim, nossa, mas lá na França não... Vocês riem de tudo. Eu falo qualquer coisa, vocês riem, né? A gente tem uma facilidade, o riso frouxo, uma facilidade de rir. Lá na França não é assim, não. Lá na França é custoso, assim, o riso, né? E quando vem o riso, não é essa gargalhada que vocês dão, é um riso... E aí depois disso eu comecei a pensar, né? Eu não sei, eu não sou nem, não tenho nem cacife para explicar por que disso, né? Mas talvez por sermos tão sofridos, né? Então a gente precisa de uma desova, né? Acho que a gente precisa de um lugar de alívio mesmo, né? De tensões. E acho que o riso ele leva a gente muito para esse lugar, né? Quando você faz um descarrego, né? É uma coisa necessária. Não sei, eu fico pensando sobre isso. Né? Vocês acham que tem a ver com a predominância do circo aqui e do palhaço no circo, de tipo, você tinha que... Se o palhaço não fosse bom, você nem ia no circo. E o palhaço estava lá porque era a figura central por causa do dinheiro também. Isso que você falou é legal também, porque se a gente for olhar para o palhaço aqui, ele fazia muito sucesso, muito mesmo, a ponto dele ser o personagem principal dos circos muito facilmente, que em outros lugares, né? Em outros lugares o palhaço ele é um número, não é o principal personagem de todos. Aqui não, aqui a gente vê o palhaço como uma figura, né? Então, interessante, né? Porque tem mesmo uma valorização dessa figura aqui. Uma identificação, de repente, não sei. Parece que tem, assim, olhando, parece que tem uma correlação, porque se você tem o circo como a principal forma de entretenimento do país inteiro até meados dos anos 80, você pega aí desde o século XIX, você tem gerações e gerações de pessoas, o principal entretenimento era ir no circo para ver o palhaço, para dar risada. Isso. Muitas outras coisas, mas... Então, para mim parece que tem bastante a ver, assim, essa coisa da gente até hoje ter um favoritismo por comédia, né?
Sim, eu quero dar risada. Tem. Até por filmes, né? Tem uma coisa de querer dar risada, né? Deve ter vários motivos, assim, sociologicamente falando. Eu acho que um deles talvez seja um pouco esse, né? Eu acho que a comédia é esse lugar do catártico mesmo. Eu estudei no Galpão e eu estava planejando fazer viagens itinerantes como artista. Eu, situalizando aqui, eu sou mágico, eu percebia que os palhaços tinham uma vantagem muito maior que qualquer artista do circo, porque enquanto um trapezista, alguém de aéreos tinha de pensar numa logística de fazer um número de aéreos em outros lugares, ou eu com o mágico levar meus equipamentos, o palhaço não tinha esse problema. Ele já estava lá passando bilhete único e viajando por aí. E era muito prático para eles. Também eu penso nessa questão do Brasil ser um local com tão pouca infraestrutura em determinados locais, que até chegar um mágico, um trapezista, leva muito tempo, enquanto o palhaço já conheceu o terreno inteiro e já está viajando para outros lugares. A questão de ser fácil, né? A estrutura, né? Estrutura cênica, você fala? Sim. Estrutura... A logística não é difícil. A logística, assim... Você não precisa de uma grande estrutura absurda, da compra de grandes animais, aí você não precisa de... Ou uma estrutura de ficar pendurado, né? É só o jogo, né? Sim. O jogo, a interação em cena, a máscara. Você pode apresentar em qualquer lugar. Sim. O trapezista não consegue fazer um número no farol. O palhaço consegue. Sim. O palhaço consegue apresentar dentro do metrô. Por isso também explica, né? O circo teve esse declínio e explica muitos palhaços surgindo, né? Também por conta dessa facilidade de acesso, né? Vou entrar então pegando o gancho aí, ó, num assunto polêmico. Aqui é polêmica, vamos falar de polêmica. É isso, é para dar visualização, é isso que o povo gosta. Vai falar aqui dos palhaços versus clown. Né? Essa coisa de quando surgiu isso, né? Que hoje a gente tem aí, né? Falando, não, porque o clown, ele é melhor que o palhaço, né? O clown, ele tá ali, e o palhaço, e todo esse preconceito que se tem, né? Com o palhaço, você fala, não, porque o que você faz? Eu sou palhaço, as pessoas dão risada, mas assim, é bom por um lado, né? É interessante, mas por outro também tem uma coisa assim, a pessoa pensa, pô, não é o trabalho de verdade dessa pessoa, sei lá, ela deve pedir dinheiro no metrô, ou ela, né, faz festinha de aniversário, mas não imagina você num picadeiro, num palco, numa apresentação. Enquanto você fala, não, porque eu sou clown. Né? Sou clown. Já estava conversando só sobre política. Aí o cara me stalkeou e ele falou, é melhor do que ser você, burro, que fica vivendo de palhaço ou vivendo de esmola alheia. E tipo, que? Eu fazendo meu trabalho é uma esmola e é bizarro que essa galera do clown, eles não têm esse feedback também. E tem essa diferenciação que o próprio Nomad falou, que olha o palhaço como se fosse uma coisa mais marginalizada, mas o clown como se fosse aquela coisa refinada, que é instruída, estudada. É bizarro. Bizarro. Primeiro a gente tem que entender as duas palavras, né? Uma vem do inglês, clown, clothes, e outra vem do pagliacci, né? Italiano, palhaço. Porque culturalmente, aí vem a cultura de novo, né? Itália, Inglaterra, né? Itália, povo latino, tá? Inglaterra, chá inglês. Então, assim, a gente tem que ver que essas duas palavras vêm dessa etimologias que, assim, se você olhar a palavra, elas significam a mesma coisa, né? No sentido do significado, assim, pessoas que fazem rir, né? Palhate, roupa feita de palha, porque era para o palhaço se jogar no chão e a roupa era estofada, e aí ele se jogava no chão. Que conforme foi vindo, principalmente as escolas, aí eu coloco a culpa, já para ser polêmica, nas escolas, né? Nos treinamentos, nas oficinas, porque começou a colocar curso de clown como se o clown fosse esse lugar do teatro, uma coisa mais sofisticada e já chutando o cachorro morto do circo, né? Que palhaço é uma coisa ruim, que era uma coisa em declínio. Então, eu não vou fazer curso de palhaço, vou fazer curso de clown. Eu vi várias, eu posso falar, na década de 90, porque eu já era
atuante aí, panfletos, curso de clown, oficina de clown, oficina de clown, oficina de clown. Porque isso era um olhar mais sofisticado para essa técnica de fazer rir, para ser palhaço. E aí começou essa diferenciação. E aí eu vou para a academia, né? Porque aí começam a ter teses, dissertações que começam também a usar isso como algo, palhaço é mais circo, clown é mais de teatro. E aí quando a gente começa a olhar, gente, não tem nada a ver. O circo às vezes usava a palavra clown, né? Tem no livro O Circo Nerino, da Verônica, né? Que era tinha o clown, que tinha essa figura mais desse clown que fazia o contraponto com o Augusto, né? Que era mais o mestre de pista, que era um cara mais da autoridade. Eles usavam esse termo. Então isso tinha um pouco no circo, não era muito, às vezes era um circo mais sofisticado também, sabe? Mas no mais é palhaço, entendeu? É palhaço, acabou. Agora, usam aqui no Brasil palhaço como xingamento, né? Que é um problema também, que a gente tem que olhar isso também. A palavra, a linguagem, ela diz o homem, né? Então, você olha a palavra palhaço, culturalmente, no senso comum, xingam o outro de palhaço. Quando você tem isso como xingamento, também é colocar essa palavra como inferior. E clown, ninguém xinga ninguém de clown, seu clown. Não, clown é bonitinho. Então, olha que louco, né? Como as palavras foram ganhando lugares. Quando você olha para ela, você fala assim, gente, puro preconceito, pura separação de uma coisa que quem quis separar de superior e inferior, sendo que as duas palavras significam a mesma coisa, só que uma de uma etimologia italiana, outra de uma etimologia inglesa, que também tem a ver com esse olhar cultural deles sobre eles, da gente sobre eles, né? Não, eu acho que é isso mesmo, é tipo mágico e ilusionista, né? É a mesma coisa também. É a mesma coisa, cara. E assim, você falar porque, você vai lá fora, né? Lá fora você vê Je suis clown. Ou eu sou, I am a clown. Beleza, só tem essa palavra, não tem outra. E mesmo assim lá, eles também usam como xingamento por vezes. Não sei se é mais ou menos que aqui, mas usam. Mas lá só tem essa palavra, e mesmo assim, se você fala isso lá fora, as pessoas entendem que, beleza, o cara trabalha no circo ou num palco. Aqui eu até entendo que existiu essa necessidade de desassociar, por causa que começou esse preconceito a ficar muito grande, o circo de lona começou a cair cada vez mais, e aí palhaço era muito mais um xingamento do que qualquer outra coisa. Eu entendo, tipo, a pessoa falando, puta, cara, eu não quero ser associado com isso, vamos fazer uma coisa nova. Mas daí para você virar e falar, não, porque clown é melhor que palhaço. Eu sou clown, eu sou melhor que você que palhaço. Não, e às vezes eu tenho mais técnica, tem essa coisa também. Eu tenho mais estudo que você. Pô, o cara que é palhaço tá ali no circo, ele nasceu estudando circo, entendeu? Você fez teatro, então você é melhor. Exatamente. Eu tenho uma técnica. Não, eu não faço palhaço, eu faço clown. Como se clown fosse uma construção técnica, sofisticada, e palhaço não. São técnicas, né? Feitas de formas diferentes, mas tudo é técnica, tudo é habilidade que se desenvolve. Uma feita em escola, outra feita vivendo, né? Enfim. Enxerga que hoje em dia também o circo acabou se tornando uma tribo urbana, como o movimento punk, o movimento rock, funk. Você vê que o circense, hoje em dia, não que hoje em dia, sempre foi, mas hoje em dia está muito nessa coisa de estilizar, andar como circense, mostrar para outros como que é ser circense. Quando eu entro no metrô e vejo alguém com uma bolsa, com algum elemento, sei lá, um regatão de uma clave, eu já fico, meu Deus, olha, uma pessoa do meu rolê. E já chega e troca ideia, a gente consegue trocar contatos. Eu posso falar aqui de São Paulo, né, que é o que eu tô mais... tenho contato aí. Eu acho super, assim, como toda tribo, como todo grupo social que tem uma vestimenta, tem até uma maneira de falar, uma maneira de agir. Você já descobre, assim, é muito louco isso. E você tem a galera de teatro, que também são tribos, mas o de circo tem uma especificidade, né? Um chapéuzinho que usa, né? Nos adereços que leva, um sapato diferente, uma roupa colorida. E até essa necessidade de mostrar, né? Eu sou de circo, né? Então ele se veste já também um pouco com essa, não sei se necessidade, mas com essa vontade, né? Com essa, enfim,
tem a mais ver com, prática, né? tem a ver com uma identidade, tem a ver com uma maneira de expressão no dia a dia, né? Sem estar se apresentando necessariamente. Eu acho muito legal. Eu acho legal no sentido que até foge, né, das maneiras comuns das pessoas se vestirem como se fosse algo padronizado, né? Eu também costumo reparar bastante assim no metrô. Eu acho sensacional. Eu acho sensacional. Você também é dessa tribo, né? Então, eu não sou, porque virei uma senhora, professora, né? Você vai me ver na rua, você vai ver eu me visto normal. Mas eu olho quem é de circo, tipo, você é uma figura. Por exemplo, eu olharia e já falar, esse é de circo. Eu reparo, né? Eu acho interessante, né? Eu gosto disso, eu acho que isso alegra o dia a dia das pessoas, assim. Só se a pessoa tá de um jeito diferente de vestir. Eu acho isso maravilhoso, assim. Eu acho que é uma coisa que a gente pode olhar como algo, uma tribo, mas falando assim na interferência do cotidiano das pessoas, eu acho que é uma pílula artística na vida das pessoas, sabe? Você vê alguém andando. Sim. É ótimo, né? Porque, como você falou, o circo vem se tornando esse cachorro morto no decorrer das décadas. Só que esse movimento tribal, por assim dizer, ele fortalece essa imagem e deixa de ser uma coisa marginalizada. Porque, por exemplo, quando eu fui na Escola Livre de Teatro, eu levo esses elementos de circo e eu reparo que todo mundo olha com muito carinho. Eu sinto que o pessoal do teatro sente até um desejo de participar. Pô, eu quero também, quero saber como jogar malabares, como faz isso, uma parada de mão. E eu nem sou bom nessas coisas, eu só aprendi o básico. Mas gera fascínio. Gera. E ainda mais as pessoas que não têm nada a ver com isso. Acho que essa função do artista também é um pouco essa, né? Meu pai fez teatro, né? E ele tinha um amigo ator. E eu lembro que eu comecei a querer fazer teatro porque ele falava assim: vamos conhecer fulano, porque ele tá sempre. Ele é sempre alegre, ele é sempre aberto, ele é sempre. E aí eu falava assim: nossa, ele deve ser uma pessoa iluminada. E aí quando eu conheci esse cara, eu fiquei encantada com ele. E ele era do teatro. E aí eu quis fazer teatro por causa disso. O cara, ele é tipo, oi, sabe? Ele era um cara assim que você falava, gente, esse é um cara que ele não tá num. Ele não é um cara padronizado, sabe? Ele não é. Ele tem uma luz ali, ele tem uma coisa que é assim fascinante, né? É fascinante olhar para ele. E aí depois desse cara que ele me apresentou, que eu falei, eu quero fazer teatro por causa disso, que eu quero ser igual ele. Eu acho um bom motivo. Eu acho muito válido você querer não só ter alegria na sua vida, mas trazer alegria para outras pessoas também. É um excelente motivo para se tornar um artista. E é uma função política, né? O prazer é uma função política. Estar bem é uma função política também, né? E eu acho que a tribo urbana também tem a ver com um movimento político, né? Várias tiveram. Sim. E eu acho que você tendo agora os artistas circenses, né, se encontrando, pelo menos ao meu ver, mais na rua do que em qualquer outro lugar, nos circos de rua, né, sem lona, só o picadeiro ali, como, por exemplo, o Circo na Praça, ou o Circo do Beco, né, ou da Praça Silvio Romero, Tatuapé, e do Beco do Batman, né? Então, são locais de encontros onde as pessoas que se vestem assim e que se falam assim se encontram para treinar, trocar ideia e brincar junto e tudo mais. Onde se mantém o circo vivo de alguma forma também, né? E se fortifica, né? Quando você vê que tem pessoas que também fazem, você fica mais forte, né? Isso é humano, né? A gente precisa do social, né? A gente precisa socializar, a gente precisa de colaborar, a gente precisa... Putz, tem mais pessoas que fazem isso fortifica o que eu faço. Para momentos ruins eu não desisti, né? Eu falo, opa, lá. Então, tem várias funções essa coisa da tribo que é bem interessante. Teve uma vez que eu estava numa rodoviária em Valença, às 2h da manhã, e mosquito para lá, mosquito para cá, não tinha nada para fazer, um tédio inacreditável. E aí chegou um cara, um francês e uma colombiana, vestidos de uma maneira que consegui identificar, vi umas claves ali, já cheguei conversando, passou nem 2 segundos, a gente estava jogando malabarismo juntos, mesmo sem nem falar a mesma língua direito. E, sabe, é isso, e a gente brincando ali, é isso, a possibilidade do encontro com o outro, desse âmbito virtual que a gente está tendo, né? Uma coisa mais ali, junto, né? Que infelizmente por causa dessa pandemia tá bem complicado e eu tô sentindo bastante saudade.
O circo já ele tá aumentando, tá cada vez maior ou tá cada vez menor? Porque assim, pelo menos eu vendo assim, eu acredito que o circo tradicional de lona mesmo, aquela coisa tá morrendo, porque falta de incentivo, falta de espaço, né? E incentivo, eu digo incentivo governamental mesmo. Você pegar nessa pandemia agora, cara, a gente teve sorte aqui de ter um incentivo da Secretaria da Cultura, né? A Secretaria da Cultura, sim, está fazendo alguma coisa. Era um ministério, né? Agora é uma secretaria. E tem pouca gente lá correndo atrás, jogando edital atrás de edital, na maior correria, para ajudar. Mas, assim, essa galera que está lá na lona, dificilmente vai ter acesso. Eu tive acesso a aulas de oficinas de como se fazer um projeto no edital, né? Para um bom projeto. E aí, beleza, mas essa galera não vai ter essa instrução. É para eles, mas não chega neles, eu acho. E aí o que você tem é muito mais circos na rua, nas praças, lona mesmo, circo aberto. Circo informal, né? Do que qualquer outra coisa hoje, sabe? Eu tô vendo bastante, vocês também podem dizer mais, mas eu tô vendo bastante artistas de rua quando eu saio, né? E esses editais emergenciais aí, mas assim, claro que não pega todo mundo. Mas, de fato, primeiro a proibição, né? Porque todos os espetáculos com público não podem ser, né? Teatro, circo. E aí essa opção de você fazer lives, apresentações online, ou até mesmo entrevistas, né? Essas coisas mais, assim, oficinas, projetos paralelos, digamos assim, que não é o espetáculo em si, como essa aqui que a gente está fazendo. Mas eu acho que a gente vai sofrer muito pós-pandemia, já estamos sofrendo, assim, eu percebo pelas postagens dos meus amigos circenses nas redes sociais, que não está nada fácil, não. Porque já não estava fácil, e aí veio a pandemia, e aí teve mais um baque aí, né? Porque você não tem tantos projetos acontecendo quanto antes presenciais, tirou o presencial, acabou, né? Fazendo live e tal, mas não é a mesma coisa, né? Como você adapta, né? Um espetáculo que você tem numa lona, ali ao vivo para um monte de pessoas, você vai adaptar. Não, porque agora eu vou gravar. Não, mas é fácil, é só você ligar a câmera. Não é, cara. Tem toda a edição, tem tudo. Não, sabe? e é outra linguagem, é outra linguagem. É outra coisa. É outra coisa. Então, a gente vai, acho que assim, a nossa área, a área teatral, a área artística é a que mais vai sofrer, assim, e já está acontecendo. A gente pode falar que, tanto eu quanto ele, a gente, no início dessa pandemia, a gente fez de tudo, assim, no nosso alcance para não sair de casa e para trabalhar remotamente. A gente fez até um canal no YouTube, tudo, assim, tudo que era possível a gente fez. Mas de nós dois, eu fui o primeiro a sair, né? Eu fui o primeiro a sair, comecei a ir pra rua porque não tava dando mais e comecei a tocar e voltei a tocar na rua. E aí o Hermes também começou agora. Porque não dá, cara, não tem jeito. Tem jeito, tem uma hora que não tem como ser assim, mais... Beleza, tem bastante edital saindo pela secretaria e eu fico muito feliz. Mas não é sempre que você vai passar e um edital só também não vai fazer você para o ano inteiro, entendeu? E a gente precisa da presença, né? Porque a arte, da arte vem tomando na cabeça aí, ó, faz um tempo, cara, tomando bonito, porque você pegar desde do Temer, que cortou não só a verba da ciência, mas também cortou da pesquisa, assim, gigantemente a área da arte, a verba para arte, e aí quando assumiu o Bolsonaro, dissolveu completamente o Ministério da Cultura. Isso mostra para mim, mostra para a gente, para todo mundo, a falta de interesse que se tem na cultura nacional, ainda mais no circo, que já era um negócio que, cara, né, que a gente falou tanto aqui. Então, é uma falta de interesse que não tem tamanho e chega a ser ridículo e revoltante, né? Porque a arte, ela tá ali no mesmo lugar que saúde, no mesmo lugar que educação, tá a cultura. E a gente não pode tirar isso. Sim. Né? Não dá para tirar. Isso mostra as pesquisas, né? As pessoas, para buscar uma saúde mental na pandemia, recorreu à arte. Assistir filme, ler livro. Se elas não tivessem isso, elas
teria endoidecido mais, né, do que já. Então, a arte, ela faz parte do bem-estar social, ela não é uma questão secundária, ela é uma questão de sanidade mental. Né? Com certeza. A gente falou de sanidade mental, de reconstrução de uma forma de pensar de uma sociedade, consequentemente de uma política nova. A cultura está aí para transformar tudo isso e para agregar em tudo isso, mas ainda assim... Já veio doente antes da pandemia, né? Com a pandemia ficamos mais doentes culturalmente, né? Então, por isso que é importante esse espaço aqui, por isso que é importante esse projeto. Qualquer coisa que vocês façam de 1 minuto é importante. Hoje é muito importante isso aqui. Né? Qualquer coisa que vocês façam, que isso se torne público, é muito importante. Então, valorizem o que vocês fazem. Cada vez mais, né? E façam com muito... Eu gosto muito desse lugar do Heraldo. O Heraldo fala assim que quanto pior tá o momento, mais a gente tem que ter gás, porque se a gente não tiver, ninguém tem, né? Se os artistas não tiverem esse gás para fomentar, colocar coisas interessantes, você não espere de outras pessoas que não vai ter mesmo. As pesquisas do Centro de Memória do Circo, acompanhar o site e visitar, ver o que está acontecendo lá, porque aquela coisa, se a gente não vê, se a gente não visita, morre, né? Como já morreu muita coisa. Então, se a gente conhece, a gente visita, é importante. E assistir, né, agora na pandemia online, mas assistir, acompanhar a companhia Fliga, né? E os outros, e os artistas, apoiar os artistas que estão nesse momento, para que a gente se fortifique e a arte não acabe, porque a arte é extremamente necessária, como eu falei, para a saúde mental de uma cultura, para que a gente saia dessa melhor e que a gente se desenvolva coletivamente, que é a coisa mais importante da gente estar aqui, né? Você que está aí assistindo a gente agora, aproveita e vai dar uma olhada na agenda cultural aí do Juntos pela Cultura, né? Hashtag Cultura em Casa é onde a gente está fazendo aí também. No mais, eu acho que é isso. Queria agradecer de coração, Leslie, você ter aparecido aqui com a gente. Foi demais. Muito obrigado mesmo. Boa sorte para vocês. Me avisem quando vocês forem fazer qualquer coisa para eu assistir. Obrigada, gente. Boa sorte aí, viu? Beijo nos dois. Obrigado, tchau. A gente vai ficar por aqui. Maravilhosa. Beijo, obrigada, viu?